Olá, criaturinhas, bom com vocês? Bem-vindos ao canal Vinas, eu sou a Ra. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá certo? Pra não perder os próximos vídeos. Mas hoje eu estou com um vídeo aqui que, assim, tá atrasado pra dedéu, tá certo? Que é a minha resenha de Pantera Negra, Wakanda para sempre. O segundo filme do Pantera Negra, da série do Pantera Negra, né? Da linha da série. O segundo filme de Pantera Negra, o milésimo filme do universo Marvel, eu já perdi as contas, você também já perdeu as contas, ninguém liga mais. Pra qual a numeração dos filmes da Marvel, tipo, a gente simplesmente aceita esse ponto. Mas então, o Pantera Negra, Wakanda para sempre, chegou nos cinemas mundiais dia 11 de novembro, tá certo? Nos Estados Unidos, no Brasil. Eu acho que aqui na Espanha também, com 2 horas e 41 minutos de duração. Quase meia hora a mais do que o primeiro filme, tá certo? Então ele é maior do que o primeiro filme. E nesse filme a gente vê a família real de Wakanda tendo que lidar com as consequências da morte de T'Challa. T'Challa? Eu acho que é T'Challa? Aceita pra onde você que sair, vamos com fé. Que era o rei de Wakanda e o Pantera Negra. Então a gente perde o rei e o protetor do país ao mesmo tempo. E também lidar com os problemas geopolíticos que surgiram do fato que o Wakanda saiu do armário como uma nação super poderosa e super futurística perto dos outros países do mundo. Quando isso aconteceu acho que foi no primeiro Pantera Negra. Ou foi na Guerra Civil? Agora eu não tenho certeza. Tudo tá embananado na minha cabeça como uma única coisa, no final das contas. Dos filmes da Marvel tá difícil lembrar o que acontece em cada filme. Mas como se isso não fosse confusão bastante, aparece um novo inimigo para Wakanda, vindo das profundezas do oceano. Dramática essa minha sinopse, né? Mas então, por que essa minha resenha demorou tanto pra sair? Porque eu demorei pra assistir o filme. Yay! O filme saiu dia 11 de novembro, mas eu só fui assistir ele agora em dezembro. Eu só fui assistir ele dia 7 de dezembro, ou seja, quase um mês depois. Por quê? Porque eu tava esperando que ele chegasse no Disney Plus. Simples assim, tipo... Eu queria economizar, não queria gastar indo pro cinema e assistir no Disney Plus como a mão de vaca que eu sou. Só que ele tava demorando tanto pra sair no Disney Plus que eu desisti, tipo, de esperar, porque a gente tá quase em 2023, ainda não tem data de estreia dele no Disney Plus, então tá certo, vou pagar. Disney, você venceu, tá certo? Tome meu dinheiro, mas eu fui em dia da promoção, paguei só 4 euros numa entrada, tá certo? Mas eu também quero deixar claro que essa resenha vai ter alguns spoilers do filme, porém todos os spoilers são coisas que já estão no trailer do filme, então se você viu o trailer você sabe do que eu tô falando, você não vai pegar nada do filme, e também acho que todo mundo já assistiu esse filme nesse ponto. E por último, antes de entrar na resenha, se teve alguma referência nesse filme aos seriados Disney Plus, passou completamente batido por mim, porque eu não assisti nada desde que... de WandaVision e Loki, que eu não lembro nem qual foi o que saiu primeiro, acho que foi WandaVision, depois saiu Loki. Mas foram os 2 últimos seriados da Marvel que eu assisti, porque assim, não conseguia tempo, nem ânimo pra assistir, verdade é dita, tipo, eu estou meio, assim, entediada com a Marvel, tipo, eu quero ver coisas, tipo, tem coisas que eu tô super afim de assistir, tipo, Miss Marvel, que tá dando super pilha no seriado, mas depois que estreou eu fiquei, tipo, sem tempo e tá tudo acumulado agora, então, cá estamos, né, só assistindo os filmes porque são mais rápidos. Mas, sem mais delongas, porque eu já falei leseira demais, vamos à resenha. Wakanda para sempre. Assim como o primeiro filme Pantera Negra é dirigido pelo Ryan Coogler, tá certo? Que também assina o roteiro do filme junto com o Joy Robert Cole, que também assinou o roteiro do primeiro Pantera Negra junto com ele. Então, o mesmo time que fez o Pantera Negra 1 tá fazendo Pantera Negra 2. Outra pessoa que voltou também nesse filme foi a maravilhosa da Ruth Carter, que é a figurinista. Então, a mesma figurinista que fez aquele trabalho excelente, divino, digno de prêmio no primeiro Pantera Negra, tá de volta nesse filme e continua dizendo a mesma coisa. Trabalho excelente, digno de prêmio, maravilhosa. Rainha da minha vida, essa mulher, porque... Ai, esse figurino... chega a me dar arrepios de felicidade quando eu lembro dos figurinos de Pantera Negra. Mas assim, como todo mundo sabe, eles tiveram que matar o personagem de T'Challa no filme por causa da morte do Chadwick Boseman, que era o ator que fazia T'Challa, tá certo?
Ele morreu de câncer em 2020, antes das filmagens desse filme começarem, antes do roteiro sequer ser finalizado de verdade. Então Ryan Coogler e a Marvel tiveram que correr para dar seus pulos para tentar refazer o filme do Pantera Negra sem o Pantera Negra, sem o personagem principal. E, assim, tirando a parte técnica do filme, a coisa que eu mais gostei nesse filme foi as duas primeiras cenas, as cenas iniciais. A cena inicial que a gente vê a Shuri e a rainha Ramonda lidando com a morte da T'Challa, tipo, o momento da morte da T'Challa, mas a gente não vê T'Challa. Foi uma coisa que eu gostei muito, que eles não botaram o likeness de Chadwick em momento nenhum, não botaram, fizeram a cena dele morrendo, nada disso. A gente só vê pelos olhos dos outros personagens, sem ver realmente ele, sabe? Só pelos que os outros personagens estão passando. E eu gostei muito. E a cena do velório, do enterro, digamos assim, porque não tem uma cena de enterro, mas da procissão fúnebre de T'Challa, assim, foi belíssima, uma coisa riquíssima de detalhes, coreografia, música, figurino, toda a cena, tipo, de arrepiar, de encher os olhos d'água, porque foi uma despedida digna de um rei e digna de Chadwick, tá certo? Foi lindo. E outra coisa linda foi que a Marvel fez assim como fizeram no filme da Capitã Marvel, quando Stan Lee morreu, que eles fizeram uma abertura especial do logo da Marvel só com cenas de Stan. Eles fizeram a mesma coisa agora com o Chadwick na abertura do logo da Marvel, só cenas dele como Pantera Negra. E ficou muito, muito fofo. Foi belíssima homenagem linda que a Marvel fez. Esse ator que, assim, deu tudo por esse personagem. Mas, como eu disse antes, nos quesitos técnicos de direção de arte, cenografia, efeitos especiais, figurino, eu não tenho nada pra reclamar desse filme. Tá tudo muito bem feito. Figurino, como eu falei, belíssimo novamente, assim, de tirar chef's kiss, tá certo? A direção de arte também continua o mesmo estilo, porque é o mesmo diretor, Ryan Coogler, fazendo. E os planos de direção, o modo como as coisas foram filmadas, muito, muito lindos, muito bem feito. Tá de parabéns. Porém, é no roteiro que a coisa assim começa a descarrilhar. Porque eu já esperava que o filme não fosse ser tão bom quanto o primeiro, afinal eles estavam tendo que fazer um roteiro meio que nas coxas, né, correndo assim, de última hora, por causa da morte de Chadwick, porque eu acho que faltava meses para começar a gravação, quando o Chadwick morreu. Eles ainda não estavam com o roteiro finalizado, mas eles já sabiam o caminho que a história ia correr e o que é que eles iam fazer com Pantera Negra naquela história. E eles tiveram que tirar tudo isso, jogar fora e refazer do zero, sem o personagem principal, que é uma tarefa, assim, árdua. Então, eu não esperava que fosse tão bom quanto o primeiro, porém, ainda assim, eu achei mais fraco do que eu esperava. Porque o primeiro arco da história é bom. A parte de lidando com a morte do rei, a parte de Ramonda voltando ao trono, apesar de ter alguns buracos de não falar muito bem qual foi a dificuldade disso, quando vocês passaram 5 anos sem T'Challa, quando T'Challa tinha sido sugado no snap, levado no snap de Thanos, sabe? Então ficou meio assim, tipo, tá, o rei morreu, mas o rei meio que já tava morto há 5 anos. Qual é realmente a diferença que ele morrer de fato agora tá fazendo, sabe? Eu achei que isso foi um buraco no roteiro. Mas a gente vê nesse primeiro arco essa parte e tal, e vê como o resto do mundo tá lidando com Wakanda e querendo o Vibranium, porque, né? O poder bélico militar seria muito melhor com o Vibranium para os Estados Unidos e seus aliados, como a gente bem vê no começo. E a gente vê que, tipo, enquanto a Ramonda tá tendo que lidar com o luto pelo filho e tal, e lidar com os problemas do trono, os problemas do país, Shuri se enterrou completamente no mundinho tecnológico dela e ignorou que não existe mais um Pantera Negra. Tipo, ela quer basicamente deixar o Pantera Negra morrer junto com o irmão dela. Só quer lidar com as coisas tecnológicas e aperfeiçoar uniformes para as Dora Milaje, coisa assim, tipo... Ela não tá lidando com o luto dela em momento nenhum. Ela tá na fase de negação ainda do luto. Então, ela, em vez de lidar com o luto dela, ela tá enterrando a cabeça dela na areia pra não ter que admitir que realmente o irmão dela não está mais aqui, sabe? E isso é um dos pontos que, assim, enfraquece o roteiro, porque sem T'Challa, Shuri vira a nossa personagem principal. Shuri é a nova Pantera Negra. Shuri é a herdeira do trono. Shuri é a pessoa que tem que carregar o manto que o irmão deixou. Só que ela não tem, a personagem não tem o carisma de T'Challa tinha.
E por melhor atriz que a Letitia Wright seja, ela não tem o carisma de Chadwick Boseman em momento nenhum. Ela pode ser a boa atriz que for, mas ela não tem o carisma de Chadwick, ela não tem a presença que o Chadwick tinha. E isso é notável a partir do segunda parte do filme, quando a gente vai tendo ela como realmente o foco da história e acompanha mais o que está acontecendo com ela do que o que está acontecendo com os outros personagens. Nessa hora, o roteiro começa a mostrar seus pontos fracos, porque a personagem principal é fraca. Muito do que ela fala, dos problemas que ela passa a ter, da raivinha dela com a morte do irmão, da raiva com tudo que tá acontecendo, como ela lida, é muito pobre menina rica, sabe? Tipo, ela não tem noção realmente da realidade, ela tá naquela bolinha dela e esquece do resto do mundo. Que é uma coisa, inclusive, que M'Baku fala pra ela na cena do filme, que M'Baku foi uma grata surpresa esse filme. O personagem dele cresceu bastante e eu estou louca pra ver qual vai ser o futuro dele dentro da MCU, porque eu gostei muito dele. E o ator que fez M'Baku também, eu acho que é o Wilson Duke. O Wilson Duke, tipo, atuou muito bem nesse filme, tá? De parabéns. Pra mim foi uma das melhores atuações, inclusive, do filme, junto com a Angela Bassett, que faz a Rainha Ramonda. Mas Shuri é uma pobre menina rica que você não consegue realmente empatizar com ela e acreditar nela como personagem principal. Então ela enfraquece muito o roteiro por causa disso. Outro ponto que o roteiro é fraco é que ele tenta introduzir personagens novos demais. A gente já tem a introdução de Namor e toda a cidade, o país subaquático dele e tal. Toda essa coisa de introduzir mutantes com esse conceito, tá certo? Que Namor, que é o nosso vilão do filme, que eu não acho que ele deveria ser o vilão, mas esse é outro detalhe. A gente tem a introdução dele, que já é um personagem grande o bastante para tentar introduzir toda essa história dele e do povo dele. Além disso, nós estamos também introduzidos a Riri Williams, que é a nossa Ironheart, que é uma personagem recente dos quadrinhos. Eu acho que ela tem menos de 10 anos nos quadrinhos. E basicamente vai ser a sucessora do Homem de Ferro agora no universo Marvel. E eu tive a impressão de que ela foi introduzida no filme só porque ela é uma personagem negra, precisava ser introduzida no filme de personagens negros, porque a Marvel quer fazer o seriado dela e precisava de uma introdução prévia para fazer o seriado dela. Basicamente isso, porque em vez de seguirem a rota que seguiram com o She-Hulk, com Miss Marvel... Teve mais alguém? As She-Hulk e Miss Marvel que foram introduzidas fora dos filmes, que foram introduzidas sozinhos, eles resolveram pegar a Riri e introduzir num filme, como eles fizeram com Yelena, né, em Viúva Negra. Só que em Yelena faz sentido ela ser introduzida no filme da Viúva Negra, porque ela é irmã da Viúva Negra. Mas Riri não tem nenhuma ligação com a Wakanda, não tem nenhuma ligação com Shuri, nada disso. Ela ter sido introduzida nesse filme ficou claramente uma coisa que a Marvel forçou em cima deles pra poder lançar o seriado dela com mais fanfarra, sabe? Porque se a gente tirasse ela do filme, não ia fazer diferença nenhuma no roteiro no final. Tipo, poder ter botado um outro argumento que não seja Riri para as coisas que aconteceram. E não ia fazer diferença. É um personagem que não ia fazer falta no final da história, sabe? Inclusive, eu achei que a personagem dela ficou muito subdesenvolvida comparado com como ela é nos quadrinhos. A personagem dela ficou fraca. Todas as coisas dela, tipo, o desenvolvimento tecnológico, todas as coisas que ela faz, ficaram meio meh comparado com Shuri junto, sabe? Tipo, eu acho que Riri merecia mais. Riri merecia ter aparecido sozinha no seu seriado. Sei lá, ter aparecido primeiro no seriado da She-Hulk ou da Miss Marvel, pra daí ganhar o seriado dela. Mas no filme de Pantera Negra, ela ficou meio que sobrando. Ficou só encheção de linguiça e não fez diferença e não fez nenhum favor à personagem também. Não desmerecendo a atriz fez um bom trabalho. Eu esqueci agora o nome da atriz, é alguma coisa Thorne, a atriz que fez ela. O roteiro em si que entregaram pra ela, tipo, não ajudou ela em momento nenhum. Mas eu quero ver mais de Riri no MCU, nos seriados. Eu quero ver a personagem sendo feita justiça, tá certo? Mas voltando a falar de Namor, que é o nosso vilão e o nosso primeiro mutante. Assim, a gente agora finalmente introduzindo os mutantes no MCU, né? Então, abrindo portas para outras pessoas chegarem aí, tipo Deadpool estando com 2 pés à porta, já que vamos ter o Deadpool 3, né? Então, eu acho que aí vem coisas boas nesse Deadpool 3.
Mas Namor, que é interpretado pelo Tenor, eu não sei como se pronuncia o primeiro sobrenome dele. Primeiro nome dele, Tenoch Huerta. O segundo eu sei pelo menos. Que é um ator de origem mexicana. E isso é uma das coisas mais interessantes que fizeram com o Namor pra mim. Foi mudar as origens do Namor. Ele ser agora de origem asteca? Eu acho que é asteca. E ter, não só ele, como todo o povo dele, ter essas origens astecas e ser indígenas do México, da América Latina, sabe? Eu achei bem legal essa nova origem pra ele. Eu gostei muito como eles exploraram isso. Eu gostei do personagem não gostando, mas assim, é Namor, você gosta não gostando porque ele... O manipulador safado carismático que ele é nos quadrinhos, ele tava no filme. Isso eu gostei, tipo, eles mantiveram a personalidade do escrotinho dos quadrinhos no filme, mesmo tendo mudaram as origens dele. Mas o modo como ele foi utilizado e as coisas que aconteceram no filme, eu não sei se eu gostei tanto assim. Na verdade, eu prefiro que ele tivesse ou usado Namor como vilãozão mesmo, até o fim, vilão, ruim, ou ter feito ele ser tipo, só uma vítima das circunstâncias que pegou briga por um desentendimento com Wakanda. Eu acho que faria mais sentido do que o que foi, tipo, chegou já querendo botar moral e tal, e no final teve aquela luta final e aconteceu aquilo ali na luta final e eu não gostei. O encerramento do terceiro arco do filme, pra mim, foi a pior coisa. Eu achei muito fraco. Não gostei. Não gostei. Eu preferia que tivesse acontecido outras coisas, que tivesse descoberto outras coisas naquele final do que o que a gente teve. Eu achei que foi a parte mais fraca, depois de Shuri, pra mim, foi o final do filme, realmente, porque deixou muita coisa em aberto, deixou coisa assim... que eu não gostei do caminho que eles escolheram seguir e eu tô insegura o que esse caminho vai representar pro futuro de Pantera Negra como uma franquia à parte. Não só dentro do MCU, mas Pantera Negra, os próximos filmes, o que é que a gente vai ver aí, porque assim, agora a Shuri é a Pantera Negra, mas tem todo um problema político acontecendo em Wakanda, todo um problema geopolítico de Wakanda com o resto do mundo do lado de fora. Eu não sei como isso vai ser explorado, o que é que vai acontecer, o que é que isso vai impactar também nos outros filmes... porque tudo que acontece no filme também, às vezes, já era pequenas ondas nos outros. Eu não sei como isso vai vir no futuro. Eu tô bem certa do que vai vir aí no futuro. Então, é isso. Pô, o filme é ruim? Não exatamente. Mas é bom? Também não exatamente. Ele tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Infelizmente, os pontos fracos deixam os pontos fortes, assim, meio cambaleantes, sabe? Mas eu quero ver o que é que esse filme vai significar no futuro do MCU. E é isso, gente. Eu assisti o filme, eu quero saber de vocês agora o que vocês acharam de Pantera Negra, se vocês já assistiram, se vocês ainda também estão esperando chegar no Disney Plus e tentando fugir de spoiler como o Diabo Foge da Cruz. Porque eu cansei de fugir de spoiler, por isso que eu fui assistir no cinema. Então me conta aqui, tá certo, o que vocês acharam do filme? E na terça-feira, se não me engano, tem resenha de filme novo pra vocês. Dessa vez vai ser do Noite Violenta, que é filme de Natal que saiu esse ano pra quem gosta de Die Hard, pra quem gosta de Duro de Matar. Então, se liga aqui, vai ter. E amanhã vai ter resenha dessa maquiagem que eu fiz aqui, que foi usando a paleta de maquiagem do Pantera Negra Wakanda para Sempre, da MAC Cosmetics. Então... amanhã tem resenha dela aqui no canal, então fiquem ligados, tá certo? Mas é isso, criaturinhas, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha nas redes sociais que me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Assina o sininho de notificações porque tem bastante coisa vindo por aí. E me segue nas minhas redes sociais, estão linkadas aqui embaixo, tá certo? Eu vou deixar elas aqui também pra quem quiser ver. Mas normalmente é tudo ou @nardivinas ou @harbrenick. São basicamente minhas redes sociais em todos os cantos. Me segue por lá pra ficar por dentro dos bastidores do canal, tá certo? Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau!